volta com Vida Plena e a gente vai falar sobre vida em condomínio. Direitos, deveres, algumas responsabilidades, porque tem sido cada vez mais comum, principalmente nas grandes cidades, a construção de empreendimentos que tornam, a vida coletiva ainda mais próxima uma da outra. Os prédios estão cada vez mais frequentes e a gente precisa lidar com esse assunto. Além de prédios, muito comum também algumas casas, vilas, onde também existe ali uma relação de condomínio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. A gente está recebendo aqui para conversar com a gente o Dr. Tiago Natalio, advogado, especialista no assunto. Dr. Tiago, muito obrigada pela presença. Bom dia, seja bem-vindo ao Vida Plena. Bom dia, o prazer é todo meu. Fico muito feliz pelo convite, Letícia. E vamos hoje aí tirar essas dúvidas, esses problemas aí voltados à área condominial. Sabe que eu sempre digo, que em São Paulo, por exemplo, 50% da população ou mora ou trabalha em condomínio. Então não tem mais como a gente não falar de condomínio no dia a dia. A gente está vivendo isso aí todos os dias, todos os momentos, e os conflitos eles vão aparecendo de certa forma e a gente vai tentando solucioná-los, explicando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, para poder fazer uma vida melhor em condomínio. É verdade. Além do senso individual que é necessário desenvolver quando a gente fala em viver em condomínio, existem leis e regras que também precisam ser conhecidas e respeitadas. Exatamente. Por quem presta serviço, por quem vive no condomínio, para que exista ali uma conformidade, uma harmonia, já que a gente está falando de um espaço coletivo, compartilhado por muitas vezes, de famílias, de pessoas. Quando não milhares. Sim. Tem condomínios aqui em São Paulo que tem 3.000 unidades. Nossa. Imagina, praticamente que 12 mil pessoas vivem em uma cidade. Tem condomínios aqui em que a receita mensal do condomínio, a receita anual, ela chega a ser maior do que de algumas prefeituras, Brasil afora. Tem condomínios aqui que a receita chega a 1 milhão, 1 milhão e 100 mês. Você imagina o tamanho, a estrutura de algo lidar assim. Com tudo isso. Condomínios onde tem 270, 300 funcionários. Então, realmente é uma estrutura de grande porte. Muitos comparam com empresa, eu costumo dizer que é muito mais complexo que uma empresa. Porque muitas das vezes uma empresa, ali numa avenida grande, numa sala pequena, você movimenta, você fatura ali, 5, 6 milhões. Mas um condomínio, para ele ter esse faturamento, muitas das vezes tem aí 200, 300 unidades. Ou seja, a gente está falando aí de 1.200 pessoas. Com suas necessidades, problemas, particularidades, cultura e uma área comum muito grande, onde tem piscina, quadra, itens de segurança, parquinho, e tem que cuidar de tudo isso. Então, eu costumo dizer que o condomínio, de fato, ele é muito mais complexo que uma empresa. Bom, a gente reuniu algumas dúvidas para a gente ter uma ideia do que lidar e como lidar com alguns desafios que vivem em condomínio. Acho que uma das primeiras dúvidas que surge é com relação a pagamentos que envolvem aí o valor do condomínio. A gente tem as despesas ordinárias, as despesas extraordinárias, e quem responde por cada uma dessas despesas? Queria que o senhor começasse explicando para a gente a diferença de uma e de outra, e quem responde por elas? Perfeito, sim. Num condomínio, normalmente, a gente tem, de fato, as despesas que são extraordinárias e as despesas ordinárias. Mas, antes disso, eu sempre digo o seguinte. Muitos condomínios, as pessoas imaginam o seguinte, o meu condomínio é caro. E eu sempre falo, o condomínio, na verdade, ele nada mais é do que o preço da despesa. Então, não tem condomínio caro, não tem condomínio barato. O condomínio tem uma determinada despesa e precisa fazer um rateio para suprir essa despesa. Então, muitas vezes, eu gostaria de baixar o meu condomínio. Tire alguma despesa que você tem, reduza que você vai conseguir. Porque o condomínio ele não tem fins lucrativos. O objetivo do condomínio não é guardar dinheiro dos condomínios, não é fazer poupança, não. O objetivo é somente pagar lá as despesas. E essas despesas entre extraordinárias e ordinárias, as ordinárias são aqueles gastos do dia a dia, onde vai ter o quê? Folha de pagamento, as empresas prestadoras de serviço, os consumos, água, eletricidade, bombas, gás, todas aquelas despesas que faz com que o condomínio se mantenha no mês a mês. Então, o condomínio gostaria de ter uma portaria, tem lá a folha de pagamento dos porteiros, e aí o condomínio... Aí vai ter outras despesas que essas são sentidas como extraordinárias. Então, por exemplo, o condomínio gostaria de fazer uma obra.
Qual é essa obra? Ah, uma obra de pintura da fachada completa. Qual o preço dessa obra? Ah, R$1 milhão. Então a gente vai ter que fazer um rateio extra para aquilo. Quando a gente fala acerca da responsabilidade do pagamento, nós no condomínio nós temos duas figuras. Normalmente a gente tem o próprio proprietário e tem a figura também do inquilino. Pela própria lei de inquilinato, o inquilino ele é responsável pelas despesas ordinárias, ou seja, aquelas de conservação do dia a dia, todas essas aí que a gente conversou. Em tese é o que ele consome mês a mês. Exatamente. E aquelas despesas extraordinárias, ou seja, aquelas que trazem um valor agregado ao bem, que faz com que o bem fique um pouco mais caro, com que o patrimônio é que se consiga se fortalecer, essas sim são pagas pelo próprio proprietário do bem. Então sempre vai ter essa diferença. Agora uma dúvida, o bem ou esse valor que agrega é pago pelo proprietário. Exatamente. Ele pode repassar isso a quem loca o apartamento dele, uma vez que essa pessoa também está usufruindo? Se a gente fala, por exemplo, de uma reforma que envolve as áreas comuns, salão de festa, quadra esportiva, esse locatário vai aproveitar as mudanças que ocorreram. Isso pode ser repassado para ele? Então, o que acontece? Essas despesas iniciais para poder fazer aquela reforma, aquele valor agregado, um exemplo que eu dou que ele acaba sendo muito didático é uma piscina, por exemplo. Uma piscina dentro de um condomínio, ela traz um valor agregado à propriedade. Então, para fazer essa piscina, para construir essa piscina, essa despesa ela é extraordinária. Quem vai arcar vai ser o proprietário. Mas para manter essa piscina, aí sim quem vai pagar é o inquilino, porque ele é quem vai ter a utilização. Então o proprietário entra com a despesa extraordinária e o inquilino com a despesa de mantença. Vai ser sempre dessa forma. Até porque muitas das vezes a gente sabe que um valor de uma piscina, por exemplo, num condomínio, hoje tem um jeito muito mais, formas baratas de se construir uma piscina. Mas vamos imaginar o seguinte, traz um valor agregado ao próprio bem. E a lei de locações urbanas, ela diz o seguinte, que ela faz essa separação. Ela coloca como responsabilidade do inquilino as despesas ordinárias e do proprietário as despesas extraordinárias. É óbvio que entre as partes, se eles resolvam fazer de forma diferente, pactuam, fazem um contrato de forma diferente, vai ficar acertado entre eles. Mas a lei, na omissão de um contrato, na hora que a gente diz o seguinte, mas quem responde por isso ou aquilo, aí a gente tem a lei para resguardar e dizer quem é que vai pagar, o que vai pagar. Perfeito. A gente sabe que muitas vezes é definido nas reuniões de condomínio colocação de vidraça, né, de envidraçamento das varandas, a gente tem implementação de ar-condicionado. Isso tudo varia de condomínio para condomínio? Existem regras que estabeleçam uma conduta com relação a isso? Qual seria o padrão? Perfeito. Na verdade, Letícia, o que tem acontecido hoje em dia é o seguinte, os condomínios eles são entregues, obviamente, com os seus terraços todos abertos, e aí tem, normalmente, numa segunda reunião, faz uma reunião de padronização. Padronização do quê? Dessa sacada, de como vai ser colocado o ar-condicionado, se tem condição de colocar, qual que é a potência desse ar-condicionado. Então, tudo isso aí vem na parte da própria construtora, vem lá no manual, todas as possibilidades que aquele condomínio tem. Então, feito essa segunda reunião num condomínio que ele foi inaugurado, aí se decide o quê? Qual vai ser o padrão dessa sacada? Que tipo de vidro que vai usar? Esse vidro, ele vai ser laminado, ele vai ser temperado, qual que vai ser a sua espessura? Esse vidro vai ter cor, ele vai ser transparente ou ele vai ser um vidro verde? Então, nessas reuniões iniciais, adotado um padrão, todos os condôminos têm que obedecer o mesmo padrão. Mas também tem o direito daquele condômino de dizer o seguinte, não, eu não gostaria de fechar. Então, padroniza um fechamento para que as pessoas que gostariam de fechar, fechem dentro de uma padronização. Vez que você vai escolher fazer aquilo, tem que ser dentro do padrão. Tem que ser dentro de um padrão. E isso é a mesma coisa para o ar-condicionado. Então, como que nós vamos colocar o ar-condicionado? Esse ar-condicionado ele vai ficar na sacada, ele poderá ser um em cima do outro, eles têm que ficar todo na parte de baixo, de uma forma escondida. Então, tudo isso daí nas reuniões iniciais existe uma padronização. Não existe nenhuma lei por fora que diga, não, tem que ter vidro ou não tem que ter vidro. O que a jurisprudência tem estudado bastante é o seguinte, que o envidraçamento de fachada, o envidraçamento de sacada e de terraço,
que ele adote um vidro padrão, ou seja, aquele vidro transparente, ele não caracteriza uma alteração da fachada. Então, ainda que o condomínio venha falar o seguinte, não, nós não gostaríamos de colocar o vidro, o condômino, pela jurisprudência, tem sim esse direito de colocar. O transparente, porque não é alteração. Exatamente, até por conta de segurança. Claro. Hoje em dia a gente tem a questão da segurança, tem a questão de temperatura, frio, calor e etc. Então seria muito difícil imaginar que você vai comprar um vidro, um apartamento com uma sacada bem ampla e não vai ter a condição de proteger aquilo, sendo que vai ter crianças. E a mesma coisa, a mesma forma de pensar são para as telas de proteção, que hoje em dia as pessoas têm direito por conta da própria segurança. Perfeito. Isso é importante a gente saber. Agora, uma outra questão que surge com relação a isso é se eu tenho danos, furtos em áreas comuns, como garagem, ou, por exemplo, deixei meu celular perto da piscina e aí o celular sumiu. O condomínio responde por essas perdas, por esses danos e furtos? Isso é uma pergunta que a gente é abordado todos os dias quanto a isso. E eu sempre digo o seguinte, o condomínio ele não é responsável por... Primeiro, o condomínio é responsável por segurança pública. Segundo ponto, o condomínio, por ele não ter fins lucrativos, diferente, por exemplo, de um shopping, de uma loja, onde ele te dá um atrativo de um estacionamento para que você tenha toda a comodidade de comprar com segurança, no shopping, na loja, sim, eles são responsáveis pelo seu carro, pelo dano que possa acontecer, mas dentro do condomínio isso não. Isso porque as convenções de condomínio, que são os documentos que são como se fossem as constituições dentro do condomínio, ela não estabelece que o condomínio ele é responsável pela segurança. Ele não estabelece que o condomínio é responsável por furtos e danos ou roubos que possam acontecer, até porque imagine da seguinte forma. Como não seria difícil para nós, enquanto consumidores, imaginar nós morando num condomínio onde nós somos responsáveis por tudo. Imagina que, de repente, aconteça um determinado furto e a pessoa alegue que do apartamento dela foi subtraído, vamos dizer assim, R$700 mil em joias. Imagina no mês seguinte, lembra que eu disse que um condomínio, na verdade, ele é o preço da despesa? Sim. No mês seguinte, essa despesa são R$700 mil. Como que a gente faz? A gente parcela entre todos os condôminos 700 mil. Imagina a insegurança de morar em condomínio. Sim, e aí ainda você arcar com uma questão que não tem responsabilidade alguma sua, exatamente. Né? Um outro ponto também que abordamos em condomínio é o seguinte, no condomínio não existe uma empresa de segurança, existe uma empresa normalmente de vigilância. O condomínio ele não responde ao fim da situação, ele não te garante que nada vai acontecer. O condomínio normalmente ele tenta te dar uma segurança maior, até porque esse é um dos principais motivos que nós moramos em condomínio, mas nós não podemos esquecer que o condomínio nada mais é do que uma reunião entre condôminos que buscam um bem comum. Qual que é? Como nós não temos condição de sozinho ter tudo que nós em grupos conseguimos ter, nós nos doamos, aceitamos regras, custos, direitos e deveres. Entre eles tem diversos bônus, mas no meio disso tem alguns ônus. E o condomínio ele não é responsável por isso. Mas na verdade existe uma única hipótese em que o condomínio poderia ser responsável. Imaginamos o seguinte, que o porteiro ele tenha sido, vamos dizer assim, praticamente um coautor do crime. Então, muitas vezes a pessoa sai lá do apartamento, o próprio porteiro liga pro bandido, pro parceiro dele e diz o seguinte, a pessoa já saiu, vem que está liberado. Isso fica então, comprovado. Nessa possibilidade, quando o condomínio elege mal o seu preposto, qual preposto? O próprio porteiro, aí sim o condomínio vai sim ter a responsabilidade. Mas diferente dessa hipótese, em nenhuma outra condição o condomínio vai ter que arcar com esse pagamento. Seja de furto, seja de roubo, e isso envolve os carros, a bicicleta no bicicletário ou até mesmo bens dentro do próprio apartamento. Perfeito. Doutor Thiago, infelizmente nosso tempo já foi, mas eu queria convidá-lo, porque eu acho que uma outra dúvida que surge bastante é a questão da inadimplência, mas existem vários pontos aí, eu acho que vale a pena a gente conversar um outro dia só sobre isso, pode ser? E eu estou à disposição sempre, é uma honra ter participado, fico muito feliz pelo convite e fico aberto aí a próximas solicitações. Perfeito. É isso, gente. A gente acredita aqui que informação, educação, com responsabilidade, né, com verdade, é sempre a melhor forma da gente melhorar os nossos hábitos, fazer bom uso dos nossos direitos, claro, respeitando também os nossos deveres, cumprindo-os de forma a respeitar também o nosso semelhante.
Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato com o nosso pelo nosso telefone. O Dr. Thiago Natalio, advogado especialista em direito condominial, vai tirar suas dúvidas. 0310 07 940 ou então via WhatsApp 11 99801 1242. A gente vai para o intervalo e já volta.